Hoje nós vamos passear pelo modelo de negócios, aquele modelo que tem 9 componentes e que nos ajuda a analisar como vai ser possível viabilizar ou não um negócio, uma ideia de negócio. Eu gosto muito de dividir o modelo de negócio em 3 pilares. O pilar 1, que fala da inteligência financeira, que é essa parte aqui de baixo, esses 2 componentes, 8 e 9. O pilar de inteligência estratégica, que eu numerei aqui como 5, 6, 7. E o pilar de inteligência comunicacional, que eu dividi em 1, 2, 3 e 4. Esses 3 pilares, então, eles vão constituir esse modelo de negócios e isso tudo vai te ajudar a colocar uma ideia, né, para ser validada, a criar um negócio, seja do zero, seja com o que você já tem, seja para remodelar, né, aquilo que já está funcionando, mas poderia funcionar bem melhor. Então, eu gosto muito de trabalhar com o modelo de negócios, mais inclusive do que o plano de negócios. O plano de negócios, eu prefiro trabalhar com ele quando o negócio ele já está andando, quando ele já está na 4ª etapa de um processo de desenvolvimento, né, de negócio. Então, é quando eu penso em trabalhar com plano de negócio. Antes de chegar nessa 4ª etapa de um processo de desenvolvimento de um negócio, eu costumo trabalhar com o modelo de negócio. Então, vamos lá. A gente vai passear pelo modelo de negócios. Eu vou trazer algumas questões para cada um desses 9 componentes, questões que eu considero que são importantes. A gente vai começar pela proposta de valor, que é o coração do negócio, né? Então, o que eu acho mais importante você saber sobre proposta de valor? Primeiro ponto. Por mais que a proposta de valor seja fantástica, ou seja, por melhor que ela seja na sua cabeça, ou mesmo na validação para com o cliente, se ela não for sustentada por um modelo de negócio sólido, estruturado, que possa lhe trazer resultado financeiro em algum momento, ela se esvai, ou seja, ela não cumpre o papel dela enquanto negócio. Então, a proposta de valor ela tem que ser validada com o cliente, né, para justamente ele ter a condição e a percepção de que você está criando e gerando valor para ele. Depois dessa validação, ela tem que estar estruturada dentro de um modelo de negócio, considerando os outros 7 componentes dele, para que ela seja capaz de gerar valor, e aí a gente pode falar de valor financeiro e de tantos outros, mas que essa proposta de valor seja capaz de criar algo que seja bom também para você, porque afinal de contas a gente está falando de negócio, a gente não está falando de hobby, né? Então a gente está falando de empreendedorismo como negócio. Então, essa proposta de valor, ela tem que ser muito bem construída e estar dentro desse modelo de negócio que também tem que ser muito bem construído. A proposta de valor, ela sempre vai estar andando junto, né, de mãos dadas com o componente que eu numerei como número 2, porque é o segmento de cliente. Toda proposta de valor, ela tem como objetivo atender um segmento de cliente, um nicho de mercado. É para isso que ela existe, né? A proposta de valor, ela existe para ela resolver uma necessidade, para ela eliminar uma dificuldade, uma dor, um problema e ajudar o cliente a chegar naquele grande desejo dele, naquilo que ele busca, naquilo que ele quer. Ela serve para isso, ela tem um papel muito claro e eu acho também que ela é muito alinhada com o propósito da empresa, né? Qual que é o seu propósito em relação ao seu negócio? O que você quer resolver? Quem que você quer ajudar? Então, a proposta de valor, ela está super alinhada com o propósito e ela tem que estar, obviamente, alinhada com essa necessidade de cliente. Não existe proposta de valor que é ruim, tá? Tem gente, às vezes, que pensa, a proposta de valor não é tão boa. Não existe proposta de valor ruim. Na verdade, a proposta de valor, ela tem que estar alinhada com o segmento de cliente correto. Ela pode não estar virando enquanto proposta de valor, pode não estar o negócio crescendo, sendo estruturado, porque de repente o seu nicho de mercado não está estruturado da maneira correta com a sua proposta de valor. Então, a gente nunca pode, ou pelo menos a gente deve evitar pensar, a proposta de valor é ruim. Não, depende do público para qual você está comunicando esta proposta de valor. E quando a gente fala então de comunicação, eu venho aqui no elemento, né, no componente número que eu numerei como 3, que é o canal, né? O canal, eu falo que ele é a 3ª etapa do processo de desenvolvimento de um negócio, porque depois que você teve a ideia,
validou essa ideia enquanto solução, validou ela então com o cliente, ele gostou e gostou a ponto de comprar, a ponto de pagar por ela. Então a gente entra na terceira etapa de um processo de desenvolvimento para distribuir esse produto em alguns canais e começar então a vender este produto, este serviço, enfim, vender a solução. E aí os canais, a gente pode considerar que o canal de venda, o canal de marketing e o canal de relacionamento é o mesmo, tanto no mundo online quanto no mundo offline, tá? Você não precisa fazer uma divisão, esse aqui eu faço venda, esse aqui eu faço marketing, esse aqui eu faço relacionamento. Não, faça tudo em todos os canais que você eleger como canais que você vai conseguir ter presença. É muito bacana hoje em dia ter presença digital, então o máximo que você conseguir fazer distribuição e ter presença digital é o mundo ideal, mas o mundo real a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue estar tão presente ativamente em todos os canais online, né? Então é importante que você eleja aqueles canais que você sabe que o consumidor, naquela etapa em que ele vai estar minimamente se decidindo por uma compra, né? Que você também esteja naquele canal, onde ele já vai estar na etapa onde que ele decide pela compra. Eu falo isso porque o cliente, a jornada do cliente, ela contempla também várias etapas, que eu não vou entrar em detalhes neste momento, mas ela contempla várias etapas, desde o momento que ele percebe que ele precisa de uma solução, ou às vezes ele nem sabe que ele precisa ainda, né? Mas ele já tem a dificuldade, ele já tem um problema, até o momento em que ele decide pela compra, e aí a gente tem que pensar no sucesso dele enquanto cliente. Mas é importante que você esteja minimamente nos canais onde o cliente vai estar naquela etapa de decisão pela compra, decisão de que ele realmente vai precisar de comprar e não vai estar tentando resolver isso sozinho de uma forma caseira, né? Um modo de dizer aí, caseiro. Então, os canais, você deve, claro, investir em presença digital, você deve investir nos canais online. E lembrando que hoje em dia estar num canal online não é mais uma possibilidade, hoje em dia é uma necessidade. A pandemia acelerou isso, acelerou porque já ia acontecer de qualquer forma, então a pandemia acelerou essa situação, mas eu quero te lembrar para você não esquecer também de estar em canais offline quando fizer sentido para o seu negócio. O canal offline é ali o velho e bom network presencial, participação de eventos, de feiras, de bazares, enfim, ter presença também no mundo offline é importante porque pessoas gostam de pessoas e elas gostam de ver umas às outras, né? O online funciona muito bem, mas ele não vai funcionar 100% para todo tipo de negócio, né? Então, a depender do seu negócio, se fizer sentido, não perca aí a experiência, né, de estar junto do seu cliente, dele te conhecer, te ver. Isso potencializa inclusive a sua autoridade, a sua credibilidade, especialmente se você trabalha com serviços, e é uma maneira assim muito prática sempre de você estar validando o comportamento do consumidor, inclusive nesse mundo offline, tá bom? E daí a gente passeia mais um pouco e a gente vem para a questão de relacionamento com clientes. O quarto componente, ele fala em como você vai se relacionar com esse cliente. Pode ser desde uma maneira automatizada até uma maneira mais pessoal. E também vai depender da natureza do seu negócio. Uma dica aqui que eu te dou é que tudo que você puder delegar, automatizar, tudo que você puder criar como um processo no seu negócio, faça isso, porque empresas, né, os pequenos negócios, nós que somos pequenos negócios, a gente tem um número limitado de recursos, a gente tem um número limitado de equipe, então a gente não pode ficar, digamos assim, presa a querer fazer tudo e inclusive 100% do relacionamento com o cliente. Então, o que você puder automatizar, você automatiza, e onde é mais importante você se relacionar de forma mais profunda com seu cliente, de maneira mais atenciosa, faça isso. Eu gosto muito dessas empresas que trabalham com alimentos e bebidas, especialmente alimentos, onde elas têm uma relação muito afetiva, né? Tão afetiva que a cozinha passa a ser chamada de cozinha afetiva. Então, assim, que elas têm uma relação tão afetiva, manda cartãozinho, manda mimos. Então, isso é um relacionamento muito próximo com o cliente, né? Dando uma atenção além daquilo que é esperado, a ponto de, inclusive, criar o tal do efeito uau, que é algo que eu sempre falo lá nas redes sociais. Então, crie um relacionamento verdadeiro e transparente com o seu cliente sempre, tá bom?
A questão da transparência também eu acho fantástico, porque quando a gente é transparente com o cliente, se a gente tiver algum problema na entrega do produto ou do serviço, o cliente entende, porque ele passa a ser muito mais do que apenas um cliente, né, numa relação somente comercial. Ele passa a ser também amigo, né? Eu gosto muito disso, eu acho que isso funciona muito bem, porque você passa a ter também a possibilidade de fazer uma cocriação com o cliente em algum momento, né? A ponto dele te trazer informações úteis do que poderia ser melhor para ele, mas que serão também fáceis de serem aplicadas para outros potenciais clientes. Então, se relacione verdadeiramente e com muita transparência com o seu cliente, porque afinal de contas, o negócio está sendo feito para ele, né? Vamos lá, andando um pouquinho, a gente passa agora aqui para o que eu chamo de inteligência estratégica. E aí a gente vai falar de recursos chaves. Eu vou começar aqui no número 6. O que são os recursos chaves, os recursos principais dentro de um modelo de negócio? É tudo aquilo que você precisa de dispor para que o seu modelo funcione. Então, se você tem algum produto, algum serviço que precisa de um espaço físico, então o recurso principal vai ser aquele espaço físico. Se você precisa distribuir o seu produto ou o seu serviço numa plataforma digital, no mundo online, então o seu recurso principal vai ser ali uma boa plataforma. Se você precisa então de ter investimento, de ter grana, enfim, o seu recurso vai ser financeiro. Então, são os recursos principais que você precisa para fazer a sua proposta de valor, o seu modelo de negócio funcionar. E aí, aqui, muita gente pensa, poxa, então se eu não tiver grana, se eu não tiver espaço físico, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, eu não consigo validar uma ideia, eu não consigo montar um negócio. A questão é, você consegue sim. Eu gosto muito de trabalhar montando um negócio também com o que a gente tem. Praticamente com 3 elementos que todo mundo tem, que é o que eu sou, o que eu tenho e quem eu conheço. Eu te garanto que dá para você montar uma ideia de negócio, para você desenvolver um negócio com esses 3 itens. É claro que em dado momento, especialmente quando a gente fala aí da 4ª etapa do processo de desenvolvimento de um negócio, você vai ter que ter mais estrutura, você vai ter que ter investimento, mas até lá, até chegar na 4ª etapa, você consegue tranquilamente validar uma ideia e montar uma ideia com esses 3 itens. O que eu sou, o que eu tenho e quem eu conheço. Então, se você está desencorajada aí a validar a sua ideia, ir para frente com o seu negócio, em momento algum fique desencorajada. Eu estou aqui inclusive para te dar esse tipo de suporte, para te mostrar que é possível fazer isso e é possível crescer um negócio e ganhar dinheiro começando assim, tá? Com muito pouco, tá bom? Eu te garanto, porque eu sou prova viva disso. E aí a gente pula aqui para atividades chaves, que nada mais é do que tudo que você precisa fazer, né, para também entregar essa proposta de valor e montar esse modelo de negócio, estruturar ele e crescer. Então, são as atividades. E o que eu quero chamar a atenção aqui para atividades chaves é para você ter muita discernimento, para você focar no core business do seu negócio. Quando a gente é um pequeno empreendedor, uma pequena empreendedora, enfim, a gente trabalha num pequeno negócio, muitas vezes a gente tem e se vê cheia de atribuições, tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e corremos o risco de, à medida que a gente for crescendo o nosso negócio, a gente continua deixando tudo sob as nossas asas, que a gente mesmo impede do negócio crescer, porque aí a gente não aprende a delegar, a gente não aprende a automatizar, a gente quer fazer tudo ali na mão, quer fazer tudo sozinha, e enfim, e isso é um problema, porque se você concentra todas as atividades para você fazer, você pensa comigo, você tem tempo limitado, você tem energia limitada, então você deixa de crescer o seu negócio. Eu gosto muito de trazer uma frase que é: dê a César o que é de César, justamente para reforçar que foca no seu core business e deixe que outras pessoas, sejam colaboradores ou sejam terceirizados, façam aquilo que não é a sua principal atividade-chave. Mesmo que aquela atividade-chave seja fundamental para o negócio decolar, para o negócio ser validado, foque na sua atividade principal, ok? Depois a gente vem para parcerias chaves, que é algo assim, muito rico, muito forte. Grandes empresas fazem parcerias, e existem várias alianças estratégicas de grandes marcas que a gente pode trazer para os pequenos negócios, né? Mas muito mais, né? Eu nem gosto muito desse termo parcerias, eu gosto mais de usar algo que para mim é mais atual, mais moderno, que é a questão da colaboração, da cocriação, onde
marcas se juntam para criar uma solução ou mesmo para compartilhar aí seguidores, para compartilhar visibilidade, mas de uma maneira onde a via é de mão dupla, porque não existe parceria onde só uma empresa ou só uma pessoa sai ganhando. Isso não é parceria. Isso eu acho que é até um comportamento mesquinho. Então, quando a gente pensa em parcerias chaves, a gente tem que pensar também em todos os stakeholders, que são as pessoas envolvidas para que você consiga entregar a sua proposta de valor e fazer o seu modelo de negócio ser sólido a ponto dele crescer. Então, a gente está falando aqui de fornecedores. Então, ser leal a fornecedor é algo muito importante. É claro que você tem que fazer uma análise se aquele fornecedor ele tem pontos fortes, né? E também tem que analisar os pontos fracos e pensar se ele está lhe atendendo da maneira que você precisa e que se de fato ele vai te ajudar a estruturar e crescer o seu negócio da maneira que você precisa para entregar a proposta de valor. Mas feito isso, feita essa análise, porque fazendo uma análise e vendo que, eu preciso de melhorar o fornecedor, é claro que você tem que fazer uma troca, conversar com a pessoa, né? É o que eu oriento em primeiro lugar, conversa com o fornecedor, tenta alinhar, se não for possível, porque às vezes o que você precisa também, ele não consegue entregar, ou seja, não faz parte da proposta de valor dele, né? Se não for possível, você troca de fornecedor, mas seja leal também aos fornecedores, porque eles são pessoas importantes para ajudar você a crescer o seu negócio. E a lealdade e transparência que você tem que ter, que eu sugiro que você tenha com o seu cliente, eu sugiro que você tenha também com o seu fornecedor. E a mesma lealdade se aplica a qualquer tipo de parceria que não seja necessariamente a partir de um fornecedor. E tem um outro ponto que eu quero bastante chamar a atenção, que traz uma outra nuance em relação à parceria-chave, é você não ficar dependendo completamente de entregar, criar e gerar o valor, né, para o seu cliente, na dependência de apenas um fornecedor, tá? Isso é muito, muito perigoso, porque se você entrega, o que você entrega vai depender da matéria-prima ou vai depender de um produto que você revende, mas que um único fornecedor possui, né, e te vende, você corre muito risco de, se esse fornecedor tiver algum problema ou se ele descontinuar o negócio dele, enfim, você colocou todos os ovos da sua cestinha naquele fornecedor e aí você deixa de ter um negócio porque simplesmente o outro lá descontinuou por algum motivo, né? Então tem que ter muita atenção a isso. É importante você ter um portfólio de fornecedores para lhe atender, né? E você não ficar na mão de nenhum deles, tá bom? Nesse sentido de exclusividade, tá bom? Então, depois que a gente vai para parcerias chaves, a gente vem aqui para inteligência financeira, que é a estrutura de custo e a fonte de renda, né? A estrutura de custo, bom, o próprio nome diz, é todo o custo que você vai ter para entregar o seu produto, né? Desde fabricar, desde processar, desde distribuir, que também é um custo, a questão de marketing, enfim, todo o custo, toda a sua estrutura, funcionário e tal, e todas as despesas, né? Quando a gente vai fazer o preço de um produto, a gente tem que pensar no custo e a gente tem que pensar nas despesas. Aqui em estrutura de custo, a gente coloca tudo isso para a gente perceber também a viabilidade e lembrando que eu pego muitos casos, né? Muitas mentoradas, muitas clientes que elas esquecem de colocar custos básicos, como por exemplo uma sacola para entregar o produto que ela vende num bazar ou na própria loja. Então eu já peguei casos de que a sacola, que é um item caro, não era colocado. O frete, já peguei casos de que o frete não é colocado como estrutura de custo, né? Então tem que colocar tudo, você tem que colocar todas as despesas e custos, depois que você coloca isso, aí que você coloca a precificação. Só depois que você coloca o seu markup e aí você vai trabalhar com uma precificação lá que está dentro do que faz sentido para você e do que está dentro do mercado também, tá? Então fique bastante atenta porque eu pego muito esse problema aqui nas mentorias que eu faço. E aí a gente vem com fonte de renda. Você pode ter uma fonte de receita diversificada. Aqui em fonte de renda eu costumo criar com as minhas clientes, né, a questão do portfólio de produtos e serviços, que é uma maneira assim da gente distribuir possibilidades de fontes de receita para que
a empresa, né, para que a marca não fique dependendo de uma única fonte de receita. Nem sempre é possível isso, porque vai depender da natureza do negócio, mas eu sugiro que você sempre faça uma análise do que você pode diversificar para que outras fontes de receitas vão surgindo, né? E aí vai depender, obviamente, como eu falei, da natureza de cada um dos negócios, seja no formato de produto, seja no formato de serviço, seja no formato digital, né? Ver o quanto aí você consegue diversificar para você ter mais fontes de receita e não ficar dependendo só de uma coisa, porque afinal de contas, quando vem uma crise, qualquer que seja ela mais local, regional ou a nível mundial, a gente fica em situação mais complicada se a gente tem apenas uma única fonte de receita. Então, portfólio de produtos, portfólio de serviços para você administrar aí uma possibilidade de aumentar a sua fonte de receita e, claro, né, para cada um desses produtos e serviços você tem que ter aquela análise da proposta de valor também, só que, enfim, como se isso vai ser criado na mesma empresa, fica mais fácil, mais rápido você pensar nessa validação, nessa proposta de valor. E você também tem que ter braços para fazer todas as entregas, né? E claro, também dar atenção para aquilo sempre que é mais rentável para você. Então é isso, um passeio aí rápido pelo modelo de negócios. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em breve.